Oi, escorpianos! Bem-vindos ao canal Amor da Estrela. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. O meu nome é Tainá, eu sou terapeuta integrativa, utilizo o tarô e os oráculos nos atendimentos, além de outras práticas. E hoje a gente vai fazer essa leitura intuitiva aqui no YouTube para vocês. Então, se conecte com o seu coração, sinta como essas mensagens ressoam, se elas ressoam com você, como aproveitá-las da forma mais elevada. E atendimentos particulares, o meu número está na descrição, tá bom? Vamos lá. Se inscreve no canal também, que ajuda muito. Dá um like se vocês sentirem identificação com esse canal. E vamos aqui começar com essas cartas astrológicas, holísticas. Vamos ver aqui. Escorpião criador. O que a gente tem aqui para o coletivo de escorpião, por favor? Vamos ver, escorpião. A gente vem aqui com a casa 4, a casa da família, né, em que a gente se conecta com as outras pessoas que estão dentro da nossa ancestralidade, do nosso processo familiar, né, da família que a gente constrói também, né? E aqui fala muito sobre a forma como a gente se coloca no mundo, tem muito a ver com a nossa motivação psicológica da infância, com o nosso passado emocional, né? Então essa carta, ela vem sugerindo a solução de uma abordagem emocional, superando muitas vezes memórias que foram adversas, né? A gente começa trazendo essa energia da casa 4 para vocês, de observar a família, né? Como tem toda essa questão familiar no processo de vocês. E com o tarô aqui agora, a gente vai poder destrinchar melhor essa história. Vamos ver aqui, escorpião, como que a gente vai trabalhar com essa questão familiar aqui, com as pessoas que eu tô me conectando. Por favor, criador tarô, escorpião aqui, por favor, escorpião. 8 de pentáculos, 10 de pentáculos e o ás de copas. Olha aqui que interessante, a gente tem duas cartas de ouros, uma de copas, que fala muito sobre trabalho, finanças, né? Pode ser que vocês estejam vivenciando questões familiares que envolvem o dinheiro também, ou recursos, né? Enfim, recursos humanos e financeiros. Aqui o que está falando para vocês? O 8 de pentáculos, ele pede uma atenção sobre ter uma persistência e uma dedicação para aquilo que você sabe que precisa ser feito. O 8 de ouros é quando a gente já reconhece determinada função que precisa ser exercida e eu me entrego para aquele processo, né? Então aqui eu sinto que o ponto-chave nesse processo é eu me conectar em como eu estou realizando as minhas atividades, qual é a bagagem que eu tenho para realizar aquilo e como fazer aquilo de uma forma que eu paute o meu posicionamento frente ao que eu acredito, né? Porque aí eu vou poder manejar esses recursos de forma organizada e benéfica para todos. Porque aqui esse ás de copas, ele é uma copa que recebe a energia divina e ela flui incessantemente. O que acontece? A fonte divina, ela não tem fim. As provisões do Criador, elas são infinitas. Então, quando eu me conecto com dedicação e trazendo essa energia infinita da fonte, eu consigo prosperar, trazer uma energia de abundância para esse processo. Vamos ver esse 8 de pentáculos aqui. Deixa eu ver esse tarô aqui. Né? Porque aqui as limitações, elas são pautadas em ilusões de escassez, né? Porque o Criador, sendo o nosso pai, nossa mãe, em primeira instância, né? Ele provê tudo que a gente precisa. Vamos ver aqui o 8 de pentáculos para escorpião, 8 de ouros para escorpião. Vamos ver. O Papa, a Lua e o 6 de copas. Aqui eu sinto que a ordem divina, ela deve ser primordial nesse processo, porque podem existir estruturas que não estão tão claras e que muitas vezes existem muitos sentimentos ou questões familiares antigas, de antepassados ou de relacionamentos passados, que estão pedindo que você se conecte com uma sabedoria superior para que você não se confunda em relação a estruturas que não têm mais serventia, né? Porque a Lua, ela é um astro que não tem luz própria, né? Ela recebe a luz do Sol. Aqui tá pedindo para você ser o Sol,
né? Eu sou a minha luz para que eu me ilumine interiormente, junto à espiritualidade, principalmente feito isso com muita disciplina, porque o Papa é alguém que se coloca como exemplo de uma realidade benéfica para os outros, né? Então aqui está pedindo para vocês entenderem em qual estrutura vocês estão baseando as atividades de vocês para saber se elas são genuínas ao que você realmente acredita, né? Vamos ver o papo aqui. Né? Fazer uma avaliação de tudo que eu já plantei, o que eu estou colhendo, se eu gostei da minha colheita, o que eu posso fazer para galgar mais, né? O que mais para o papo aqui? Para eu ter um direcionamento que eu vá num sentido de um objetivo que eu acredito, para eu ter uma vitória verdadeira, para que eu não fique me pautando em conceitos externos a mim que eu não acredito, muitas vezes só para suprir coisas externas a mim. Então aqui está pedindo dedicação para o que vocês acreditam, ter coragem de fazer o que é preciso ser feito. 10 de pentáculos aqui para Escorpião. As de ouros, 5 de copas e os 5 de espadas. Porque aqui, quando eu tenho uma base sólida para fazer as minhas construções, quando eu oferto uma realidade elevada, olha só como é que vem do céu, né? Eu estou entregando novas possibilidades para posicionamentos que podem estar sendo pautadas em escassez, em arrependimentos emocionais ou briga de ego. Aqui não é para ir por aí. Aqui é para se conectar com uma realidade mais elevada de construção e de materialização. As de ouros aqui, por favor. Né? Eu renovo emocionalmente como eu me coloco para trazer uma outra realidade. O que mais para as de ouros aqui? 7 de paus, 2 de espadas e o cavaleiro de ouros. Aqui é para vocês avaliarem profundamente quais valores vocês estão defendendo, para que vocês não fiquem numa bifurcação, num impasse e transformem isso em atitudes concretas frente ao que vocês têm a clareza do que precisa ser feito, que é o que a gente está falando desde o começo. As de copas aqui para Escorpião, 9 de ouros, 9 de paus e o 10 de copas. Porque aqui o 9 de ouros é uma carta de individualidade, é de quando eu olho para as minhas próprias atitudes e eu observo se eu tô concordando com o meu posicionamento. Sabe quando você bate palma para você mesmo? É essa carta aqui. Olha só como é que ela tem uma águia aqui, que fala de visão elevada, que fala de eu trazer uma perspectiva que vai além, né? Que pede muita personalidade para que eu possa ultrapassar algum tipo de obstáculo para que eu possa trazer comunhão e felicidade para as situações. Então aqui o que está pedindo? Personalidade, autonomia, autenticidade, para que eu não me enrede em circunstâncias, principalmente em questões que podem estar envolvendo a família de vocês, que vai fazer com que vocês fiquem tentando atender necessidades, expectativas dos outros. Aqui está pedindo para que você se coloque numa posição de enxergar quais valores você está defendendo, se eles são genuínos seus, e como se posicionar na prática, porque tem muitas cartas de ouros aqui, para poder realizar essa ideologia que você agregou para você, né? Conselho aqui para os escorpianos lidarem nessa situação. Eu já sabia que saiu o eremita aqui, né? O eremita, ele se afasta das distrações, das opiniões dos outros para se conectar com a sua chama divina. Essa luz que ele traz aqui para a situação é a chama divina, é a sabedoria de Deus, que é a mais ampla, né? A onisciência, para que cada coisa esteja em seu lugar, para que eu crie um desfecho inicial a partir de cada posicionamento, de cada pessoa envolvida, para que a gente possa desenvolver o processo adiante disso. Mas eu preciso olhar para mim, né? Vamos clarificar essa carta do eremita aqui, para a gente ver a energia dele. O eremita, por favor, para o escorpião. 3 de pentáculos, tá vendo? E é uma construção que vai favorecer todos os envolvidos. Não é uma individualidade egoísta, é uma individualidade sábia, inteligente, para que você não se dilua e traga boas ideias. Olha só como é que tem as pessoas aqui trabalhando juntas para criar essa escultura. Só que eu preciso ter a minha inteligência para eu agir com contundência, né? O que mais pro eremita aqui?
8 de paus, né, que fala de movimento, de comunicação, de eu poder agir na direção do que eu acredito, para eu ter liberdade aqui de ação, né? O que mais aqui para Escorpião? E a sacerdotisa, que fala de bastante de estudo e principalmente de eu experienciar no meu interior essa realidade que eu tô trazendo aqui, né? Para eu poder ter essas atitudes externas, eu preciso experienciar isso primeiro dentro de mim. Então, como eu me sinto em relação às coisas que eu acredito que precisam ser feitas? Eu trabalho elas dentro de mim, eu trago meu poder de visualização, de eu já trazer à minha mente as situações já acontecendo, para eu saber que sentimento que vem em mim, como eu me sinto, porque aí eu vou ser honesto comigo mesmo e posso trazer para a realidade e para as pessoas envolvidas essa visão elevada da águia. O que mais para Escorpião aqui, por favor? A dinastia da mãe divina, né? Essa carta aqui, ela fala de mãe e ela fala principalmente de eu cuidar de mim primeiro, que é o que a leitura toda estava falando, né? Eu ter a liberdade conectada ao meu amor próprio, de amar o meu cotidiano, de saber que eu tenho um legado espiritual que é importante para o planeta e que eu não posso abrir mão dele, né? Então é apaixonar pela minha própria divindade, eu ter essa tocha da iluminação dentro de mim, né? A partir de cada pequeno ato que eu pratico no dia a dia, eu saber que o meu posicionamento ele é importante para o todo, então eu não posso abrir mão dele, tá bom? Foi isso que eu intuito para vocês, meus queridos. Leituras particulares, meu número tá na descrição, se inscreve no canal e até semana que vem.